Transição de carreira não é e não precisa ser um bicho de 7 cabeças, né? E a gente está, de fato, vivenciando a era da transição de carreira. Nunca tiveram tantas pessoas mudando de área de atuação. Mas eu penso um pouco além. Eu penso que até quem está na mesma área de atuação está passando por uma transição. E por quê? Porque hoje, até na sua própria área, aquela antiga, que tem 30 anos que você faz, existe a necessidade de ingressar no ambiente digital. Existe a necessidade de mudar a linguagem, de mudar o comportamento, porque o seu cliente mudou. Então, a verdade é que a transição de carreira é algo que, de um jeito ou de outro, todos nós estamos passando. E quem está negando, uma hora vai precisar parar de negar. E nesse caminho, né, eu nem sei dizer há quantos anos eu fiz uma transição de carreira. Porque como eu nunca fiz uma coisa só, nos anos que eu era advogada, eu já fazia várias coisas de marketing. Eu posso considerar aí que deve ter uns 6 anos que eu trabalho só com marketing. Mas tem 11 anos que o marketing faz parte da minha vida, porque ele existe quando eu ainda era advogada. Mas numa transição completa, na minha perspectiva de hoje, né, eu demorei muito para entender alguns elementos, e são eles que eu quero compartilhar com você nesse vídeo. O primeiro erro que eu cometi, né, nesse caminho de transição de carreira foi custar a entender que o mais importante no processo era eu. Ter uma gestão de marca muito precisa foi algo que eu demorei muito a fazer. E algo que me atrasou demais. Por quê? Porque a verdade é que todos nós somos marcas, né? O tempo todo nós estamos deixando imagens e percepções no caminho, né? O Jeff Bezos, CEO da Amazon, ele tem uma frase que eu adoro, que é: marca é aquilo que falam de você quando você sai da sala. Então, quando eu fiz uma transição de carreira, eu lembro que eu entrei numa crise existencial, que é muito comum, né? Porque não é romântico, só parece, que era aquilo. Eu falava, caramba, quem é a Isabela de agora? Porque o direito era algo sério, algo rígido, né, algo burocrático. E a Isabela ali do marketing, do blog de gastronomia e de turismo, ela era leve, criativa, dinâmica. E aquilo eu me perdi completamente. Eu não sabia qual imagem eu queria gerar, eu não sabia quais eram os meus diferenciais, eu não sabia o que eu poderia trazer, né, lá do direito para cá. Porque a gente é a soma das nossas experiências. E aquilo deu tanto conflito, que deu conflito até na minha forma de me vestir. Porque eu sempre fui mais formal para me vestir, mas eu não queria vestir blazer de maneira nenhuma, porque eu não queria parecer uma advogada. E aí eu comecei a vestir roupas que me deixavam infantil e que não me representavam. E o exemplo da roupa é muito simples, mas é para vocês entenderem como é difícil mudar totalmente e como uma gestão de marca é urgente. Porque a gestão de marca dá protagonismo pra gente, dá clareza, faz com que a gente entenda quem nós somos, qual a mensagem que nós queremos deixar, como nós queremos ser percebidas. E quando a gente faz isso, analisando a nossa jornada, todos os conhecimentos, todos os erros, todos os acertos, a gente entende o nosso valor. E o primeiro passo para a gente transmitir valor para alguém, né, para um cliente, para a gente conseguir cobrar, que é uma demanda muito estranha em transição de carreira, porque muitas vezes a gente vende cargos, né, de carteira assinada e começa a ter que vender depois. Então, para a gente ter segurança para isso tudo, a primeira pessoa que tem que estar segura no processo é a gente. Senão a gente não consegue transmitir isso para o cliente. Esse foi um erro que eu cometi que eu não quero que você cometa. Olhe para a sua marca agora. Se entenda como o principal elemento dentro do seu negócio. E se te parecer muito distante, porque é muito fácil entender isso quando a gente presta um serviço, né? Quem é médico, contador, dentista, artesão, consegue entender isso mais. Mas quem vende produto não consegue entender, porque a pessoa pensa que a marca é o produto. Mas o ponto é que antes do produto existe você. Antes do produto, o cliente precisa confiar em você. Antes do produto, o cliente sorri para você. E as impressões que você passa nesse caminho inteiro são decisivas para que ele compre ou não compre, para que ele fidelize ou não. Então, você importa antes do seu produto. Não cometa esse erro. Um segundo erro que eu cometi e que eu quero te passar para que você não cometa foi deixar muito barulho na minha cabeça. Porque o processo de transição de carreira é um processo de muito palpite. Você já tem seus palpites, seus amigos têm os palpites, seu marido ou seu namorado tem um palpite, seu pai tem um palpite e todo mundo te ama. Diferente do que fazem parecer por aí, as pessoas não têm palpites porque elas querem te julgar. Eu acho isso tão quinta série. A verdade é que as pessoas têm palpites porque elas amam a gente. Elas querem o nosso bem. Só que os palpites delas estão relacionados a quem elas são, à vivência dela, ao universo dela, aos valores sobre os quais ela foi construída.
E aí, quando a gente tem excesso de barulho somado a uma falta de gestão de marca, porque os problemas na vida, eles são assim, né, gente? Uma soma. Então, quando a gente tem muito barulho e pouca gestão de marca, a gente entra em colapso. A gente não sabe para onde ir. A gente não sabe o que fazer. E foi a duras penas que eu entendi uma coisa muito importante. Opinião é uma coisa. Agora, sabedoria só tem as pessoas que já viveram. Eu posso perguntar à minha mãe o que ela acha, mas ela não pode me dar uma estratégia de marketing. Eu posso perguntar ao meu pai o que ele acredita que vai acontecer no final, mas ele não pode controlar o meu estoque. Então, a gente tem que entender que a gente precisa buscar opiniões de pessoas qualificadas para dar essas opiniões. E isso eu chamo hoje de sentar em boas mesas, sabe? Estar próximas de pessoas buscando os mesmos conhecimentos, investindo nas mesmas ideias. E aí a gente começa a silenciar os barulhos externos, porque o conhecimento liberta. Se você tem um conhecimento vindo de um mentor, vindo de alguém que você confia, vindo de alguém que já vivenciou o que você está vivenciando agora, você se torna muito mais livre do que essa prisão de tanta gente falando na sua cabeça. Porque você começa a coordenar as decisões. E é interessante porque a gente tem medo de fazer isso e as pessoas acharem que a gente é grossa, as pessoas não respeitarem a gente, mas quando a gente assume isso, a gente assume a transição como um negócio. E aí as pessoas começam a respeitar. Porque o respeito que a gente quer dos outros tem que vir primeiro da gente. Isso é um fato. E por fim, um terceiro erro que eu cometi na minha transição de carreira, e esse possivelmente é o mais grave, e que eu não quero que você cometa, foi uma demora na documentação da minha nova fase. Eu tinha medo de parecer blogueira, porque na época era só um blog, né? Não era uma empresária do marketing digital com 4 empresas e tal, era só um blog, quando ninguém tinha blog, era uma coisa de gente à toa. Então, eu lembro que eu tinha vergonha de parecer blogueira. Por muito tempo, gente, algumas pessoas não sabem, eu nem contei, fora ali do meu círculo pai, mãe e namorado, que eu já tinha saído do direito. Então, de tanto medo, de tanta vergonha. E aí eu demorei a documentar. Então, eu fiz coisas incríveis, eu trabalhei para empresas incríveis, eu construí marcas incríveis no mundo. Eu participei de lançamentos sensacionais de vários escritores, porque na época era uma proposta muito mais literária que eu tinha de atuação. E ninguém sabe, e ninguém viu. Eu nunca postei, eu nunca contei. E hoje, às vezes, as pessoas perguntam, Isabela, como que você sabe tudo isso? E aí, eu não tenho coragem de contar, eu simplesmente falo, eu não sei. Então, assuma essa transição agora. Use o poder que a mídia digital tem de fazer você comunicar com segurança o que você está fazendo. Comunique tudo, sua jornada importa. Sua jornada gera confiança. E eu te asseguro isso porque tem 2 anos que eu documento a minha jornada. E em 2 anos, eu não vou nem dizer quadrupliquei, porque eu não consigo identificar o número para eu dizer de o que eu fiz com o meu faturamento. E faturamento é o que menos importa dentro disso tudo. O que eu fiz com a minha confiança, com a minha segurança, com a minha potência em servir a minha família, ajudar as pessoas que eu amo, com a minha clareza de que eu posso errar porque eu sei corrigir. E isso aconteceu a partir do momento que eu comecei a documentar. Porque a documentação, ela não serviu só para o outro. Ela serviu para que eu também desse valor para tudo isso. Então, se você está passando por uma transição de carreira agora, entenda, haja rápido. Não deixe isso acontecer. Assuma o controle e não tenha vergonha, porque você não está deixando nada para trás. Você está somando e se tornando uma pessoa muito mais forte. O que a transição de carreira me ensinou de mais importante é só isso. É que eu não sou limitada a nenhum título, a nenhum cargo, a nenhuma profissão. Me ensinou que, na verdade, a gente não é nada. A gente está muitas coisas. Então, hoje eu estou empresária do marketing digital, com várias frentes de atuação. Amanhã, não sei. Não consigo controlar. Mas como eu faço para ter o mínimo de controle? Eu busco cada vez mais conhecimento, porque conhecimento é liberdade. E se você está em transição de carreira, busque conhecimento, porque você só vai se libertar assim. E se isso tiver feito sentido para você e você quiser conversar sobre isso, ou sobre transição de carreira, ou sobre qualquer outro assunto, assine aqui o canal, aproveite para deixar seus comentários e a gente se vê no próximo vídeo.